Paz e prosperidade, galera da Ordem. Eu estou aqui hoje gravando uma videoaula sobre como implementar o Entity Framework nas suas aplicações Windows Forms, né? É, essa videoaula faz parte da coluna que nós temos no site sobre programação e temos outros assuntos técnicos com o Rafael Coelho sobre edição de imagem 3D, sobre edição de vídeo, essas coisas, né? E hoje eu vou fazer mais um tutorial sobre programação, né? O Entity Framework, ele é uma ele é um framework que tem o propósito de tornar muito mais fácil o nosso trabalho com bancos de dados relacionais, né? Muito mais fácil e muito mais rápido também, facilitando muito a vida do programador. Para fazer isso, nós vamos utilizar duas ferramentas já bem conhecidas dos programadores .NET. Quem já teve algum contato com C Sharp ou VBNet, provavelmente ouviu falar no Visual Studio, né? No meu caso aqui, eu vou estar usando o Visual Studio 2013, ok? E a outra ferramenta que nós vamos precisar utilizar é alguma ferramenta de banco de dados. O Entity Framework ele trabalha com outros bancos de dados. Eu mesmo já trabalhei com o MySQL. Para falar a verdade, nunca trabalhei com outro banco de dados a não ser o MySQL e o SQL Server. Aqui no caso do nosso exemplo, eu vou estar usando o SQL Server 2008 R2. Creio que se for uma versão mais recente do SQL Server, tu vai conseguir trabalhar naturalmente. Porém, se for a versão 2005, não creio que vá dar tudo certo na sua aplicação. Então, a primeira coisa a se fazer é criar um projeto. Nós vamos vir aqui em File, New, Project. O Visual Studio te dá a possibilidade de trabalhar com duas linguagens básicas do .NET, que faz parte do pacote .NET, que é o Visual Basic e o Visual C Sharp. Entre outras linguagens, claro que nós vamos poder estar trabalhando, se vocês quiserem implementar em C Sharp ou Visual F Sharp. Visual C++ ou Visual F Sharp, né? No caso, nós vamos trabalhar com C Sharp. Se você se sentir mais à vontade de trabalhar com VB, é a mesma coisa, vai mudar algumas situações e a sintaxe da linguagem, nada demais. Eu vou escolher C Sharp porque eu me sinto mais à vontade trabalhando com C Sharp. Mas se você for trabalhar com Visual Basic, não tem problema também. Vamos escolher aqui, nós queremos o tipo Windows, nós poderíamos estar criando projetos do tipo Web, até quem trabalha com padrão MVC da Web, trabalha facilmente aqui com o Visual Studio, né? Mas nós vamos criar um Windows Forms. Então vamos clicar em Windows Forms Application, vamos dar o nome, exemplo, Entity Framework, né? Foi o nome que eu dei. Se você quiser dar qualquer outro nome, pode ficar à vontade. E vamos dar um OK. Os indianos do Visual Studio, por trás do Visual Studio tem um monte de indiano trabalhando pra gente. Eles vão criar um formulário padrão para a gente começar a trabalhar, né? Vamos esperar ele carregar todas as referências que ele necessita, né? E ele vai nos dar um formulário padrão para a gente trabalhar. Se eu vim aqui agora abrir minha Solution Explorer, eu tenho todos os arquivos que eu necessito para fazer o meu projeto funcionar, né? Mas o objetivo da videoaula é trabalhar com o Entity Framework, que no caso ele não está referenciado aqui. Pode ver que nas referências ele não tem referência nenhuma ao Entity Framework. Nós teremos que instalar o pacote de instalação do Entity Framework, e isso é muito fácil de fazer. Tu vai clicar com o botão direito em cima do nome do teu projeto, vai vir aqui em Manage NuGet Package,
que é o nosso instalador de pacotes do Visual Studio. Vamos escolher online e vamos escrever aqui Entity. Ele já vai achar pra gente lá o Entity Framework, o primeiro que vai aparecer. Tu vai clicar em Install, Accept, e ele já vai instalar a última versão vigente do Entity Framework. E vamos dar um Close. Se nós viermos agora aqui nas referências, vai estar referenciado o Entity Framework para a gente poder trabalhar. Beleza? Tranquilo, né? Então, nós já tendo referenciado o Entity Framework e o banco de dados pronto para começarmos a desenvolver algo, nós vamos ter que começar a criar nossos modelos de entidades, porque o Entity Framework, como o próprio nome diz, Entity, trabalha com entidades, né? Que cada tabela do banco, digamos assim, vai ser uma entidade e os seus campos vão ser suas propriedades das entidades, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos clicar com o botão direito em cima do projeto, add, novo item. Vamos escolher aqui do ladinho data e depois o ADONET Entity Data Model, ou seja, um modelo de entidade, né? E vamos dar um nome para ele. Eu vou deixar aqui como cliente. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, vou deixar aqui como model mesmo. E vou dar um adicionar. Vamos criar do zero um modelo vazio, né? E vamos dar um finish. Tendo aqui essa tela preta, você pode clicar com o botão direito do mouse e vir em propriedades. Aqui onde nós vamos ter Model Container, vamos colocar como Model Context, ou contexto mesmo, em português não tem problema. Tá? Eu vou deixar o namespace Model mesmo. Beleza. Após ter feito isso, vamos criar nossa entidade. Então nós vamos clicar com o botão direito, adicionar novo, entidade. Vamos dar o nome para essa entidade, que no meu caso eu vou colocar o mesmo nome da minha tabela. Base type você deixa a mesma coisa. O que vai ser o entity set dele, né? Que você pode colocar. Eu costumo pluralizar, então eu vou colocar clientes, né? Mas você pode estar usando da forma que você achar mais agradável. Ele vai criar uma chave, uma propriedade de chave que vai ser do tipo ID. Eu vou dar um OK. Beleza? Ele criou aqui pra gente a nossa entidade com uma propriedade chamada ID. Em cima aqui onde está azulzinho, nós vamos clicar com o botão direito, adicionar novo, Scalar Property. E vamos colocar nome. Ele vai ser do tipo, ele vai ser com nome, né? Vamos lá na propriedades dele. Ele vai ser do tipo, ele vai ser obrigatório no banco de dados. Ele não é uma chave. Vamos colocar aqui que ele vai ter no máximo 50 caracteres. E ele vai ser uma string. Beleza. Vamos criar os outros também que vão ser string. Ele vai ter no máximo 50 caracteres. É do tipo string também. Então vamos olhar nosso banco de dados. Lembrando que o nome tem que ser idêntico ao que está aqui. E falta o endereço. No caso, o endereço, né? Scalar Property, endereço.
propriedades 50. Beleza. Propriedades, né? O tipo cliente. Se nós abrirmos aqui no error list, ele vai dar um erro, um warning na verdade, mas você não liga para isso por enquanto. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos criar nosso banco de dados a partir dessa entidade. Nós vamos utilizar o Code First. O que acontece com o Code First? Nós criamos o código da entidade e a partir dele ele vai gerar o nosso banco de dados, né? Então clique com o botão direito e vai em Generate Database from Model. Ele vai abrir essa telinha para a gente fazer a nossa conexão com o banco de dados. Você vai vir aqui em New Connection. Antes de escolher o server name, você vai abrir o seu banco de dados e vai criar uma database para você conectar. No caso aqui vamos colocar Code First. Você pode colocar o nome que você quiser. E vai dar um OK. Beleza, já temos nossa base de dados que não tem nenhuma tabela. Pode ver que não tem nenhuma tabela mesmo. Vou colocar ponto barra Paulo que é o nome do meu computador, e ponto barra dizendo que a instância está no meu computador, né? O nome da instância quer dizer Paulo é o nome da instância, e ponto barra está dizendo que está no computador local. Se tiver em um computador na rede, você vai ter que colocar o nome dele antes da barra. Eu estou usando a minha conexão com o banco de dados como Windows Authentication, mas se você estiver usando de outra forma, você clica aqui, coloca o nome do usuário e o password para ele conectar a tua base de dados. Eu vou usar essa primeira opção. Clicando aqui, já vai abrir todas as minhas bases de dados que eu tenho lá no banco de dados, né? O Code First que eu acabei de criar. Eu vou selecionar ele e vou dar um Text Connection. Eu testei minha conexão e ela está funcionando normalmente. E vamos dar um OK. Né? Logo após um Next. Então aqui ele vai gerar o script para nós, para criar, que ele vai executar lá no SQL Server para criar a nossa tabela. Podemos clicar em Finish. Então, está aqui o script que ele está criando. Vamos clicar com o botão direito e vamos dar um Execute. Connect, que ele já está conectando minha base de dados. Beleza, já executou, já deu um comando completado com sucesso. Se abrirmos agora o nosso banco de dados, vamos dar um atualizar. E vem aqui nas tabelas, tem a tabela cliente criada. Um monte de indiano foi lá e criou para a gente a tabela a partir do nosso código, né? Se viemos aqui em Design, podemos ver que ele criou um identificador e 3 campos string, que são os varchar, né? E o nosso identificador aqui, automaticamente, ele é do tipo identidade, né? Ele é do tipo autoincremento, para não nos preocuparmos com isso. Beleza? Vamos dar um salvar aqui e fechar. Agora, para testar se o Entity Framework já está funcionando, vamos persistir um registro nessa tabela. Vamos fechar aqui. Podemos fechar este cara aqui também. Só dar um salvar antes. E vamos voltar ao nosso formulário. Deixa eu abrir aqui em View. Quero abrir o meu Toolbox. Aqui no Toolbox eu tenho tudo que eu preciso de objetos para mim estar implementando nos meus formulários. O
que eu quero fazer? Eu quero criar um formulário de cadastro de cliente. Para isso eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de uma label. Eu nunca acho as coisas aqui nesse negócio direito. Então tá aqui, tá uma label, né? Vamos clicar com o botão direito em propriedades. Vamos fixar as propriedades aqui. Model Browser vamos fechar. Esse aqui também não vou usar, vamos fechar. Team Explorer também, a Solution vamos deixar guardada do ladinho aqui. Então, eu vou clicar na label. Aqui, onde está o nome dela, eu não vou mexer. A label para mim não interessa o nome dela, não vou precisar identificar ela no código. Então, só vou trocar o texto, que vai ser nome. Beleza? Ó, já mudou aqui. E agora eu vou pegar uma text box. Vamos encontrar a text box aqui. Vamos puxar aqui do lado. Deixar ela maior. Essa sim é muito importante você dar um nome para ela, porque na hora que você estiver programando o código, você vai querer identificar qual text box você tá puxando, né, os dados. Então vai ser muito importante você saber o nome dela. Aqui no caso vou colocar o nome txt nome. Beleza? Tranquilo. Então já temos dois objetos no nosso formulário. Vou segurar o Shift, vou clicar em nome e na text box, dar um Ctrl C, Ctrl V. Opa, não foi. Ctrl C, Ctrl V. Não está funcionando, Ctrl C, Ctrl V. Aconteceu aqui, não. Beleza. Vamos selecionar aqui então. Segurar Shift, Ctrl C, Ctrl V, repetir ele. O que eu vou fazer? Eu vou agora clicar aqui e o texto agora não é mais nome. Qual é a nossa próxima propriedade no banco? É sobrenome. Então agora aqui ele vai ser sobrenome. A mesma coisa vamos fazer para o text box. Só que o text box nós vamos mudar o nome dele. Vai ser txt sobrenome. A próxima propriedade no banco é endereço. Então vamos fazer a mesma coisa, selecionar, apertar Shift, selecionar o outro, Ctrl C, Ctrl V. Vamos selecionar sobrenome, vamos mudar aqui o texto para endereço e o nome da text box para txt endereço. E fechou o cacho. Depois que informarmos os dados de nome, sobrenome e endereço, nós vamos querer colocar um botão para persistir esses dados. Então vamos achar aqui na lista o button. Como eu sou acostumado, eu sou programador de web, em padrão MVC eu sou muito acostumado a escrever os elementos da tela. Então, às vezes eu me confundo um pouco com o Windows Forms, que tu tem que estar achando os elementos aqui e puxando para cá. Beleza. Puxando um botão aqui, eu vou deixar um botão grandão, bonito aqui. E diminuir meu formulário. Beleza não é o meu forte, eu não entendo nada de estética de programa. Dependo muito de um web designer quando eu trabalho profissionalmente. Ou de um designer de programa, se for no caso um Windows Forms. Né? Vamos clicar no botão, nas propriedades também. É muito importante dar o nome para o botão. btn salvar. E o texto dele, que ele vai exibir aqui no formulário, vai ser salvar. Beleza? Já está com uma carinha mais amigável o nosso formulário. Então, nós viemos aqui agora em Start. Ele vai fazer o download das DLLs, porque é a primeira vez que nós estamos dando Start no projeto.
e vai mostrar pra gente como que está ficando o programa, né? Então nós já temos uma carinha bem bonitinha. Podemos colocar dados aqui e salvar. Só que nós ainda não implementamos código nenhum, ele não está fazendo nada. Beleza? Vamos fechar aqui. O Windows Forms ele funciona da seguinte forma. Ele tem um formulário e por trás dele ele tem um code behind. Para nós chegarmos até esse code behind, nós vamos dar um clique duplo no botão. Quando nós fazemos isso, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma função de um clique do botão. Tudo que nós escrevemos aqui, ele vai executar assim que a gente apertar no botão, no formulário. Ok? Podemos começar a implementar então o nosso método de persistência de dados. Né? Bom, a primeira coisa que vamos fazer é referenciar o nosso contexto aqui. Então vamos lá, var db vai ser um novo contexto, que foi o que nós criamos aquela hora que estávamos escrevendo o EDMX, né? Beleza, já temos o contexto referenciado aqui na classe. Vamos criar também uma tipagem, né? Uma variável que vai tipar a nossa classe. Então vamos referenciar a nossa classe aqui também. A nossa classe cliente, ela vai ser o novo cliente. Opa, esse zero aqui não existe. Beleza. Então nós já estamos referenciados aqui na nossa função. No escopo da função, o contexto e a nossa classe cliente. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos dizer que a nossa classe cliente vai receber os parâmetros que vai vir do formulário. Né? Então, para vocês entenderem melhor, eu vou tentar explicar aqui bem certinho, bem detalhado o que é o que. Então, agora que eu criei a variável cli, então eu vou chamar ela aqui, cli.nome, vai receber txt.nome.text. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que cli.nome, ou seja, lá no nosso banco de dados, a coluna nome vai receber o que está vindo lá do meu formulário, o txt_nome. No caso, o txt_nome é este cara aqui. Vamos fazer o mesmo para os outros, né? Então, cli.sobrenome vai receber, claro, txt_sobrenome.text. Beleza? cli.endereço naturalmente vai receber txt, né, endereço.text. Beleza, então. A partir do momento que eu disse que eles vão receber esses caras do nosso formulário, eu vou chamar novamente agora o db.clientes e vou dizer para ele que ele vai receber um método de adição. Ou seja, ele vai pegar todo esse contexto, toda essa tipagem da classe e vai passar para o nosso banco de dados, né? Aqui vai ser cli.savechanges, desculpa, db.savechanges, que é o momento que ele vai salvar no banco de dados. Pode ver que ele ficou dizendo aqui que tem alguma coisa errada, porque ele está dizendo que não tem nada para ele adicionar lá. Mas tem sim, a gente vai adicionar o cliente. Tá aí. Com isso, com esse pequeno trecho de código, o Quant Framework, a gente já consegue persistir os nossos dados no banco. Vamos testar? Então, vou preencher lá, Paulo
Marcelo Dal Bosco. Opa, o sobrenome não é lá, né? Boca aberta. Beleza, o endereço, rua qualquer. E a partir do momento que eu apertar no botão, até vou colocar um breakpoint aqui, ele vai persistir no banco de dados. Vamos lá, salvar. Caiu o breakpoint aqui. Podemos ir. Então nós podemos debugar. Eu não vou debugar aqui porque se eu dar F10, que é o comando de debug, o Camtasia para de gravar o vídeo, essa droga aqui. Então eu vou dar um continue. Ele já vai executar o trecho do código inteiro, né? Como nós não implementamos nada para ele dar nenhum aviso nem nada, ele não vai fazer mais nada. Mas se formos lá no nosso banco de dados e dar um refresh, ele persistiu o dado lá facilmente, né? Olha que bonito. Vamos fazer mais um teste. Vamos fechar aqui. E vamos criar um try catch. Então vamos copiar esse bloco de código, vamos colocar dentro do try. Vamos fazer mais um teste, então. Se pegarmos o programa, vamos persistir aqui o Pablo Neruda. Endereço qualquer coisa. Dá um tab e salvar. Vamos abrir o banco de dados. Dar um refresh. Salvou também. Então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a videoaula. É muito simples trabalhar com Entity Framework, melhora muito a vida do programador. Antigamente era muito exaustivo tu tá persistindo dados no banco de dados, fazendo instruções SQL, e agora ficou tudo muito mais fácil, né? Na próxima videoaula eu vou ensinar a vocês a buscarem dados no banco de dados e exibirem em grids e aí editar também os formulários, né? Pelo Entity Framework, que também é muito simples, tornou essa tarefa muito fácil. Espero que tenham gostado da videoaula e até mais. Bons projetos para vocês.